Vamos lá então, pessoal, continuando a nossa aula de mundo desenvolvido, aspectos sociais, aspectos humanos, beleza? Pessoal, nós vamos entrar agora num segundo grave problema que tem acontecido dentro dos países desenvolvidos, tá? Que tem acontecido na fronteira, sobretudo dos países desenvolvidos, que é essa crise humanitária envolvendo imigrantes, tá? Eu vou contextualizar quem são esses imigrantes, da onde eles estão vindo, para onde eles estão indo, o que está acontecendo no mundo para gerar tantos imigrantes assim, tá? Mas antes de contar e explicar tudo isso para vocês, nós vamos precisar recordar dois conceitozinhos super simples que a gente aprende lá no sexto ano, porque nós vamos usar muito aqui nessa aula agora, tá? É o conceito de emigrante e imigrante, beleza, pessoal? Na verdade são duas palavras parecidas, ok? Mas que significam coisas ligeiramente diferentes, tá? Vamos lá. Emigrante é o cara que está deixando o seu país, a sua terra natal. O imigrante é o cara que está vindo de fora para dentro do país. Como assim? Eu, professor Rodolfo, se eu deixar o Brasil e morar em Portugal, para o Brasil eu sou um emigrante. Esse prefixo e vem de ex, de saída, beleza? Então, para o Brasil, eu estou saindo, então eu sou um emigrante. Mas se eu vou morar em Portugal, para Portugal eu sou um imigrante, eu estou vindo de fora para dentro. Esse prefixo i vem de in, tá? Dentro, para dentro. Beleza, pessoal? Então, todo imigrante acaba sendo um imigrante, porque ele sai de um lugar e migra, e ele vai e entra em algum novo lugar. Ele imigra, beleza? Mas, pessoal, quais são as principais causas de emigração no mundo, tá? Vamos lá. Nós temos uma forma de emigração que nós chamamos de emigração espontânea. É quando o cara deixa o seu país, a sua terra natal, espontaneamente, beleza? Normalmente é para melhorar o padrão de vida, ele quer um país melhor para melhorar a sua renda. Pode ser um desejo pessoal, pode ser um sonho. Busca por estudo e qualificação, tá? Buscando universidade, curso técnico, país que oferece melhores indicadores educacionais. Pode ser a procura de emprego. Isso tudo, se você for ver, é imigração espontânea. O cara deixa uma questão de escolha, de vida, decisão, tá? Mas nós temos a emigração forçada, que é quando o cara ele deixa o seu país e ele vai para um novo país, mas motivado por algum fator forçado, beleza? Não foi decisão dele, não foi escolha. Por exemplo, a pessoa foge de desastres naturais, foge de perseguições políticas e religiosas, fugindo de escravidão, epidemias e assim por diante. Ou seja, o cara deixou a sua terra natal, está indo para uma nova região, mas ele está indo forçado, ele não queria estar indo. Aconteceu algo que está expulsando ele de lá. Tá, mas aí, professor, qual que é a diferença do cara que emigra por motivo espontâneo para o cara que emigra de motivo forçado? Existem várias diferenças. Por exemplo, a imigração espontânea, ela ocorre aos poucos. Numericamente, ela é pequena, ela é mais lenta, ela vai acontecer de maneira gradativa ao longo do tempo, tá? A emigração forçada já são fluxos enormes de pessoas. Beleza? Já um fluxo acontece assim, em forma de baldada mesmo, é muita gente, é uma emigração que acontece em forma de surto, assim, em curto prazo de tempo, mas muitas pessoas. É essa emigração que está acontecendo muito no mundo agora, ok? Se a pessoa, ela emigra, ela deixa o seu país por motivo forçado, ela passa a ganhar o nome de refugiado, beleza, pessoal? Refugiado, então, são as pessoas que deixaram os seus países por motivo forçado, beleza? Essa imigração forçada, ela acontece de uma vez, numerosa, ok, pessoal? Em forma de baldada mesmo, e é isso que está acontecendo no mundo hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, no século XXI, do começo do século XXI para cá, disparou o número de emigrantes, tá? De maneira refugiada, ou seja, forçada, beleza? Nos anos 2000, havia-se no mundo aproximadamente 172 milhões de pessoas que deixaram o seu país por motivo forçado. Em 2015, isso aqui são números da ONU, tá? Disparou para 244. Ou seja, pessoal, nós tivemos do início dos anos 2000 até 2015, apenas 15 anos, um aumento aí de mais de 65 milhões de refugiados no mundo.
Pessoas então que deixaram o seu país por motivos forçados, tá? Mas vamos entender, pessoal, primeiro, de onde eles estão vindo, tá? Pessoal, esses 65 milhões de refugiados que basicamente foram criados aí, surgiram, sobretudo aí entre os anos 2000 e 2015, ó, ok? 65 milhões deles, ok? É o aumento de refugiados que nós tivemos dos anos 2000 para cá, ok? Sobretudo até 2015. Sendo que metade deles, tá? Aliás, um pouco mais da metade, 56%, estão vindo de 3 países: Síria, Somália e Afeganistão. Síria, Somália e Afeganistão são os 3 países hoje que mais expulsam pessoas do mundo forçadamente. Ou seja, são os 3 países que mais geram refugiados hoje, tá? Por que basicamente esses países expulsam tanto pessoas? Por que eles produzem tantos refugiados, tá? Pessoal, no caso da Síria, nós temos uma guerra lá que já está indo para 8 anos de duração, beleza? Uma guerra, sobretudo, que envolve, de um lado, o governo autoritário contra rebeldes, que é o povo que se armou tentando derrubar esse governo autoritário. Junto com isso, ainda tem um problema do terrorismo no país, né? A Síria é praticamente aí a sede do grupo terrorista Estado Islâmico. Então nós temos um país todo destruído por uma guerra que já se arrasta por 8 anos, ok? Uma guerra com um certo caráter civil e ainda por cima o problema do terrorismo. Na Somália, o problema é a fome. É um país que passa por fome crônica, é um país africano que vive a fome crônica histórica já, né? Ou seja, pessoas que nascem, vivem e morrem sem nenhuma etapa da vida consumir o mínimo de nutriente necessário, tá? E o Afeganistão tem um problema de perseguição religiosa, principalmente povos cristãos, ok? Cristão católico, cristão protestante, são perseguidos por uma corrente de um fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo islâmico é a parte ruim do Islã, vamos colocar assim, né? É a parte agressiva, né? A parte que não permite a convivência com outras religiões. Então, povos cristãos do Afeganistão estão sendo expulsos, estão sendo perseguidos, expulsos por correntes extremas do Islã. Beleza, pessoal? Então, no caso dos anos 2000 até 2015, houve um aumento aí de 65 milhões de refugiados no mundo, tá? Sendo que mais da metade desses refugiados, tá? 56% deles, vem de 3 países: Síria, Somália e Afeganistão. As causas principais de refúgio, né, de expulsão e de imigração é guerra na Síria, fome na Somália e perseguição religiosa no Afeganistão. E para onde estão indo esses refugiados, pessoal? O destino principal dos refugiados do mundo é os Estados Unidos e Canadá, ou seja, a América anglo-saxônica e Europa ocidental. Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Itália e assim por diante, tá? Então, a América anglo-saxônica e Europa ocidental é o principal, melhor, são os principais destinos dos refugiados hoje, principalmente de origem africana e de origem asiática, né? Tanto que a gente voltar aqui, né? Afeganistão e Síria são asiáticos e Somália é um país africano, beleza? Mas conforme tem aumentado o número de refugiados no mundo, pessoas fugindo então de problemas, né, imigrações forçadas, que tipo de política, qual é a postura que os países desenvolvidos estão tendo para com esses refugiados, tá? Pessoal, a pior possível. Os países desenvolvidos não estão aceitando esses refugiados. Eles estão cruzando mares, cruzando continentes, mas ao chegar na fronteira desses países desenvolvidos, eles são barrados, ok? Nos últimos anos, os países têm aumentado as suas leis, tá, restritivas quanto à entrada de pessoas estrangeiras. Os Estados Unidos é um exemplo de um país que historicamente já barra muitas pessoas. Mas agora os europeus também estão barrando as pessoas, criando leis cada vez mais restritivas, tá? Leis que proíbem cada vez mais a entrada de estrangeiro em seus países. Estão fiscalizando cada vez mais as suas fronteiras, militarizando as suas fronteiras e violentando as pessoas que estão ali tentando de alguma forma passar pela fronteira e entrar no país. Tanto que no mundo aumentou a violência em áreas fronteiriças, beleza, pessoal?
E recentemente, né, o governo do Trump, né, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a criar uma série de leis, pessoal, e uma série de decretos que tem dificultado ainda mais a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, tá? E ele não só tem aumentado as leis, e ele não só tem criado decretos que dificultam a entrada de imigrantes, como ele também tem deportado imigrantes que já estavam nos Estados Unidos antes mesmo do seu governo. Vários imigrantes, provavelmente ilegais nos Estados Unidos, latinos-americanos, africanos, asiáticos, têm sido deportados, expulsos dos Estados Unidos, beleza? Então não só tem criado aí leis e decretos mais severos para a entrada de imigrante, como ele também tem expulsado imigrantes que já viviam nos Estados Unidos antes mesmo do governo Donald Trump. Ele tem feito isso hoje, tá? E pior, pessoal, Donald Trump ele também tem aumentado os seus discursos xenofóbicos. Ele tem feito discursos xenofóbicos. Discurso xenofóbico é discurso que é um preconceituoso contra o imigrante, ok? Xenofobia é a aversão, é o preconceito contra o imigrante, beleza? Ele tem feito vários discursos xenofóbicos, tá? Então nós percebemos que os países desenvolvidos, sobretudo os Estados Unidos, têm aumentado as suas leis restritivas, né? Dificultando ainda mais a entrada do imigrante, tem aumentado a fiscalização e a violência na fronteira, e ainda por cima nós temos uma série de posturas políticas que demonstram uma certa aversão, uma certa xenofobia contra o imigrante, tá? Que é a expulsão deles, que é o discurso contra o imigrante e assim por diante. Inclusive, uma das maiores promessas de Donald Trump durante a campanha eleitoral dele foi construir um muro entre Estados Unidos e o México para proibir a entrada de imigrantes, principalmente mexicanos, beleza? O muro ainda não foi construído, mas diz Donald Trump que esse muro ainda será construído. Tudo para dificultar a entrada dos imigrantes estrangeiros ali, tá, pessoal? A Europa, essa é uma charge que demonstra nitidamente qual que é a postura da Europa hoje com relação ao imigrante, ó. Hoje a Europa está se fechando, ela está fechando as suas fronteiras para dificultar a entrada do estrangeiro e ainda por cima tem expulsado parte dos estrangeiros que já vivem aí numa postura muito semelhante com a postura política de Donald Trump. Só que os europeus não podem esquecer uma coisa, pessoal, presta muita atenção no que eu vou dizer. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os europeus foram imigrantes. Eles deixaram uma parte considerável dos europeus deixaram a Europa durante a Primeira e a Segunda Guerra. Okay? A guerra expulsou os europeus. Então os europeus foram, no começo do século XX, até a metade do século XX, Primeira e Segunda Guerra, eles foram refugiados. Okay? Eu sou um exemplo de um neto de um refugiado. Né? Meu avô era suíço e ele deixou a Suíça na Segunda Guerra Mundial e veio para o Brasil. Como ele deixou a Europa de maneira forçada, então ele é um emigrante forçado, ele foi um refugiado, beleza? Quantos e quantos milhões de refugiados europeus não foram criados durante a Primeira e a Segunda Guerra? E os africanos, asiáticos e latino-americanos receberam grande parte desses europeus, tanto que grande parte de vocês estão ouvindo essa videoaula, vendo essa videoaula, são neto, bisneto de europeus que deixaram o continente durante a Primeira ou Segunda Guerra, tá? Pessoal, aqui nós temos uma imagem, isso é a fronteira da Turquia, tá? A Turquia já é uma região, já é uma transição euro-asiática, já é uma transição entre Europa e Ásia. Aqui a maior parte são imigrantes árabes, principalmente sírios, que estão tentando entrar na Europa a partir da Turquia. E aqui nós temos a fronteira cheia de alambrados, militarização, ok? Para evitar, para não permitir a entrada deles. E aqui na fronteira eles ficam doentes, não têm o que comer, passam frio, passam calor, porque não tem onde se abrigar. Por isso que é uma crise humanitária completamente, tá? Pessoal, essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, esse território aqui, ó, isso é o continente africano, isso é o norte da África, beleza? E aqui, pessoal, esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é a Ásia. Então nós temos aqui ao sul a África
e a leste a Ásia. Aqui é a Europa. Beleza? Então aqui é parte do mundo desenvolvido. Beleza? Aqui é a Turquia. Como eu falei para vocês, a Turquia está na transição entre Europa e Ásia. Beleza? Grande parte dos refugiados que deixam a África, deixam a Ásia e vão em direção à Europa, ao mundo desenvolvido, eles utilizam de duas rotas, tá? Nós temos as rotas marítimas, onde no caso africanos partem do Marrocos, aqui é o Marrocos, partem da Argélia, partem da Líbia e do Egito, cruzam o mar Mediterrâneo e tentam entrar na Europa através da Espanha, da Itália, da França, ok? E pela Grécia também. Então, no caso, nós temos como rota de saída da África Marrocos, Argélia, Líbia e Egito. Marrocos, Argélia, Líbia e Egito. E eles tentam entrar na Europa através da Espanha, Itália, França e Grécia. Essa é a rota marítima feita pelos refugiados. Beleza, pessoal? E eles tentam cruzar o mar Mediterrâneo com as piores embarcações possíveis. Tanto é, pessoal, que muita gente morre afogado no mar Mediterrâneo. Tá? Muitas pessoas já morreram afogadas porque os botes não aguentavam encarar o mar Mediterrâneo e às vezes não aguentavam também a superlotação desses botes, como eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco, tá? Aqui, inclusive, pessoal, é a região mais próxima entre Europa e África. Aqui é o Estreito de Gibraltar, ok? Aqui é a Espanha e aqui já é Marrocos. Aqui é a região mais próxima entre Europa e África, tá? Esse trechinho de mar Mediterrâneo também é cruzado por algumas embarcações precárias de refugiados. Então, uma das rotas é essa, tá? A outra rota é uma rota terrestre, tá? Uma rota terrestre. No caso, parte dos refugiados asiáticos, como afegãos e sírios, entram pela Europa através da Turquia. Beleza? Só que chega aqui, pessoal, na Turquia, eles são barrados. Beleza? Eles são barrados ou na fronteira turca, ou eles são barrados aqui na Sérvia, na Hungria, no leste europeu. Beleza? Então, os refugiados africanos utilizam rota marinha, ok? Cruzam o mar Mediterrâneo. Já os refugiados asiáticos utilizam a rota terrestre, tentam entrar na Europa a partir da Turquia aqui, tá? Mas eles são barrados na fronteira desses países europeus aqui, ó. Turquia, Sérvia, Hungria e assim por diante. Beleza, pessoal? Olha uma embarcação naufragando aí, bem no meio do mar Mediterrâneo. Pessoal, já se perdeu a contagem do número de pessoas que morreram tentando cruzar o mar Mediterrâneo, tá? Eles tentam fazer isso com embarcações precárias e muitas vezes essas embarcações não aguentam o peso ou não aguentam as tempestades no mar Mediterrâneo. Beleza, pessoal? Aqui nós temos uma manchete, ó. Bloqueio dos portos. O governo da Itália tem a promessa de expulsar imigrantes ilegais e fechar os portos. Ok? Ou seja, o que comprova que os países desenvolvidos estão utilizando de uma estratégia restritiva. Eles não estão aceitando o refugiado. Eles estão tentando proibir a entrada do refugiado, expulsando inclusive parte deles que estão desesperados, porque eles estão vindo de maneira forçada. Está acontecendo alguma coisa muito ruim em seus países, tá? Tá, pessoal, então nós vimos que os estados europeus não estão aceitando bem os refugiados, ou melhor, não estão aceitando os refugiados. Nós vimos que o Estado americano também não tem aceitado. Mas e a sociedade americana e a sociedade europeia? Também não, pessoal. Nós temos percebido que quanto mais avança o número de refugiados no mundo, avança-se também a xenofobia. Xenofobia é um discurso nazista, é um discurso preconceituoso. Xenofobia é a aversão contra o imigrante, é o preconceito contra o imigrante. São pessoas que justificam os problemas econômicos dos países nas costas do imigrante, tá? É um discurso completamente preconceituoso. Então, vamos colocar assim que politicamente os estados europeus e o estado norte-americano
tem criado políticas, leis e decretos contrários ao imigrante. E socialmente falando, as sociedades europeias e a sociedade americana também têm tido comportamentos ruins contra o imigrante, com discursos xenofóbicos, tá? Ou seja, um preconceito em torno do imigrante, beleza? Isso são discursos xenofóbicos. Aqui nós temos uma passeata na Grécia, ok? Uma passeata na Grécia. E essa passeata foi marcada por discursos contra o imigrante, discurso xenofóbico. E aqui nós temos uma partida de futebol na Europa, onde movimentos xenofóbicos balançaram bandeiras nazistas, pessoal. Imagina isso, o movimento nazista foi o maior movimento anti-gente, anti-povo, antissemita, matou milhares de pessoas, pessoal, judeus, homossexuais, ciganos e assim por diante. Como pode hoje, em pleno século XXI, depois que tudo que passou, ainda cultuar uma bandeira nazista, tá? Então a postura política hoje dos países desenvolvidos é contrária ao imigrante, militarizando fronteira, proibindo a entrada, expulsando o imigrante, e a postura social também não é uma postura interessante, é uma postura xenofóbica, tá? Nós percebemos que tem crescido a xenofobia conforme tem crescido também o número de refugiados no mundo. Pessoas que deixam forçadamente os seus países por graves problemas. Pessoal, essa é a nossa, basicamente, terceira etapa da videoaula do mundo desenvolvido, aspectos humanos e sociais, beleza? Vou gravar a quarta e última etapa, que é sobre o desemprego. Espero que eu tenha ajudado vocês. Nos vemos em breve.